Vem comigo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na veia. No vídeo de hoje a gente vai corrigir as 20 questões de legislação especial e vamos finalizar aí a correção do nosso simulado gratuito com 50 questões de direito penal, parte geral, parte especial e legislação especial para os concursos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Provas de inspetor e provas de investigador. Eu quero parabenizar todos vocês que chegaram até aqui. Como eu disse no primeiro vídeo, mais de 600 pessoas baixaram o simulado e estão estudando. É muito legal, é muito gratificante. A gente está vendo a força de vontade e o esforço que vocês estão fazendo para entrar na nossa instituição. Pode ter certeza que todos nós aqui da Polícia Civil, e agora eu falo como policial civil e não como professor, nós estamos muito felizes com esse esforço e a gente tem certeza que quando vocês entrarem, vocês somarão muito aqui para a nossa instituição e principalmente prestarão um bom serviço aí à nossa sociedade. Antes de qualquer coisa, vou pedir para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e principalmente, divulga aí para os seus amigos. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente curtir, quanto mais a gente comentar, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom, que esse vídeo é útil para as pessoas e mais pessoas terão acesso aí ao estudo gratuito, universal, que a gente pretende implementar aqui com o nosso canal. Sem mais conversas, vamos estudar, é para isso que nós estamos aqui. Vamos aí para a nossa primeira questão de parte de legislação especial, é a questão 31 do nosso simulado. Tiago, servidor público, está sendo investigado pela suposta prática do crime de prevaricação ocorrido em abril de 2020. Ao analisar a folha de antecedentes criminais de Tiago, o delegado de polícia responsável pela investigação verifica que Tiago já foi investigado pelo crime de lesão corporal culposa, ocorrido em 2017, tendo o investigado recebido o benefício da transação penal naquela ocasião. Todas as medidas restritivas foram cumpridas e a punibilidade de Tiago foi considerada extinta. Considerando apenas as informações narradas, o delegado de polícia, ao analisar o caso, constatará que Tiago... Pessoal, vou logo para a assertiva correta. A assertiva correta é a D. Não poderá ser oferecido o benefício da transação penal em razão do benefício anteriormente oferecido e aceito por parte de Tiago. Desculpa, pessoal, olha só. A Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela traz alguns institutos despenalizadores. Um deles é a transação penal. Antes de mais nada, os institutos despenalizadores, eles são previstos para as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais e os crimes cujas penas máximas sejam iguais ou inferiores a 2 anos, cumulados ou não com multa. Dentro dessas medidas despenalizadoras, nós temos também a suspensão condicional do processo. Daqui a pouco a gente vai falar dela. A suspensão condicional do processo, ela é aplicada não com base na pena máxima, mas sim com base na pena mínima. As infrações penais que tiverem pena mínima igual ou inferior a 1 ano, elas serão chamadas de infração de médio potencial ofensivo e, obviamente, se presentes os outros requisitos, poderão receber a suspensão condicional do processo. Quem cometer essas infrações de médio potencial ofensivo poderá ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, independentemente de onde estiver tramitando esse processo. Um ponto muito importante é nós sabermos também que esses institutos despenalizadores, eles serão aplicados mesmo se aquela infração de menor potencial ofensivo não estiver sendo processada e julgada no juizado especial criminal. Porque em caso de complexidade, em caso de conexão, em caso de continência, essas infrações sairão do juizado especial criminal e serão atraídas aí pelas infrações mais rígidas, pelas infrações mais graves. Beleza? Então, mesmo se estivermos no tribunal do júri ou na vara criminal comum e estivermos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, deverão, se presentes os requisitos, serem ofertados aí os institutos despenalizadores. A transação penal, quando a pessoa aceita, ela é considerada primário, ela continua sendo considerada de bons antecedentes, não tem que ter nenhuma confissão, diferente do acordo de não persecução penal do Código de Processo Penal, mas tem uma consequência. Nos 5 anos seguintes, o agente não poderá ser beneficiado por outra transação penal. Por isso que Tiago, então, nesse caso, não poderia ser beneficiado novamente aí pela transação penal. Beleza? Resposta D de Deus. Próxima questão. No que se refere à lei de drogas, tendo em vista a jurisprudência dos tribunais superiores, assinar a afirmativa incorreta. Ele quer a incorreta, vamos
aí para a incorreta. A incorreta está lá na assertiva C de Cristo. Agente que confessa que portava droga, mas alega que era para consumo próprio, caso seja condenado por tráfico de drogas, deverá ter a confissão realizada ou observada na primeira fase da aplicação da pena. Pessoal, essa é uma jurisprudência até um pouquinho mais específica. Só que a FGV ela tem cobrado algumas jurisprudências nas últimas provas. Quem viu, por exemplo, as provas aí de delegado e de agente escrivão, salvo engano, foram março do ano passado, lá do Rio Grande do Norte, março de 2021, viu que foram cobradas algumas jurisprudências. Então achei interessante colocar essa daqui. A gente sabe, pessoal, que a confissão ela tem que ser analisada aí no momento da aplicação da pena. Mas a confissão do crime pelo qual você está sendo processado e condenado. Se o agente está sendo processado por ter cometido o crime de tráfico de drogas e confessa que era para uso próprio, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que essa confissão não vai aí aproveitar, ele não vai aproveitar essa confissão, tudo bem? Então a C está incorreta por conta disso. Vamos dar uma lida na D aqui, ó. A majorante do tráfico transnacional de drogas, prevista no artigo 40, deverá ser aplicada mesmo que não haja consumação da transposição da fronteira, desde que a destinação internacional da droga fique comprovado. Pessoal, tá perfeito. A súmula 607 do STJ, e quando a gente estiver falando de transnacionalidade, agora me fugiu a palavra, entre estados, a interestadualidade ou tráfico interestadual de drogas, é o mesmo entendimento. Se ficar comprovado que era para transpor fronteira do estado ou do Distrito Federal, aí também tem essa majorante. Obviamente que entre municípios não tem essa majorante, foi até uma questão de prova também dessa prova que eu acabei de falar, da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Norte. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui com vocês, eu estou abrindo aqui a lei de drogas. Estou usando outro código aqui, a gente fica um pouco meio perdido. Vamos lá. Olha o que diz aqui, pessoal, a assertiva D. Vou voltar aqui para vocês lerem. Assertiva D não, desculpa, assertiva B. O denunciado que induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de drogas não responde como partícipe pelo artigo 33 da Lei de Drogas. É isso mesmo, pessoal. Responde pelo parágrafo 2º do artigo 33. É uma exceção aí também à teoria monista. Aqueles que concorrem para a prática do delito respondem por ele, cada um na medida de sua culpabilidade. Mais uma exceção. Tudo bem? E a assertiva é: não obstante a vedação legal, a impossibilidade de concessão da liberdade provisória foi afastada pelos tribunais superiores, perfeito. Em qualquer caso aí agora, a liberdade provisória ela é possível. Obviamente que se a Constituição vedar a liberdade provisória acumulada com a fiança, como é no caso do tráfico de drogas, ela não poderá ser concedida com a fiança, mas poderá ser concedida com outra medida cautelar aí, diversa da fiança. Para comemorar 33, a vitória do seu time, Patrick efetuou 2 disparos de arma de fogo em direção à via pública que estava deserta por conta da hora, através da janela de seu apartamento, assustando os vizinhos. No dia seguinte, na parte da tarde, 2 vizinhos registraram o fato na delegacia de polícia do bairro. O delegado de polícia representou pela busca e apreensão da arma utilizada na residência de Patrick, o que foi deferido pelo juízo competente. No cumprimento do mandado, foram apreendidas na residência 3 armas de fogo sem registro, uma de uso permitido e 2 de uso proibido, sendo certo que Patrick não tinha autorização legal para portar ou possuir qualquer tipo de arma. Ele vai responder pelo quê? Pessoal, aqui, o que eu queria é que vocês conhecessem a jurisprudência. A gente sabe que ele vai responder como foram desígnios autônomos pelo porte de arma e pelo disparo de arma de fogo. Mas não é essa jurisprudência, concurso material, mas não é essa jurisprudência que eu queria que vocês conhecessem. E isso caiu na prova. Há pouco tempo atrás, esse concurso entre o disparo e o porte de arma. Aí eu acrescentei. O que eu acho que pode vir para vocês, que é uma novidade, que eu acho que a FGV pode cobrar. Quando nós tivermos aí armas de fogo que estão presentes em diferentes artigos. Uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso proibido, por exemplo. Vai responder pelos 2 crimes. Se eu tiver 2 armas de fogo de uso permitido, é um crime só. A multiplicidade de armas é analisada no momento da aplicação da pena. Mesma coisa se eu tiver 2 armas de fogo de uso proibido
como é o caso da questão. Mas uma arma de fogo de uso permitido e uma de uso proibido vai responder pelos dois tipos penais, também pelo disparo de arma de fogo, e essa multiplicidade, no caso da nossa questão, de armas de fogo de uso proibido será analisada pelo juiz no momento da aplicação da pena. Portanto, resposta correta aí será B de Botafogo. Responderá por um crime de posse de arma de fogo de uso permitido e um crime de posse de arma de fogo de uso proibido, em concurso material com o crime de disparo de arma de fogo. Próxima questão, lavagem de capitais. No que se refere à lei de lavagem de capitais, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, o sujeito ativo da lavagem de dinheiro é a pessoa que concorreu para a prática do crime antecedente, mesmo que ainda não tenha sido condenado anteriormente. Pessoal, não exige condenação, tudo bem? Exige indícios aí de que houve a infração antecedente. A doutrina chama isso de dupla causa, de justa causa, duplicada. Tem que ter a justa causa para lavagem e a justa causa também do crime antecedente, independentemente de condenação. Agora, o sujeito ativo da lavagem de dinheiro é sempre a pessoa que concorreu para a prática do crime antecedente? Não. Pode ser, como pode não ser. Lembrando que pode sim ser o sujeito que cometeu o crime antecedente, é chamada autolavagem, mas não necessariamente será ele. Portanto, está incorreto. Após as recentes alterações que amoldaram a lei de lavagem de capitais às legislações protetivas internacionais, as contravenções penais, por serem delitos quase que insignificantes, não poderão ser consideradas infrações antecedentes? Está errado. Pessoal, já respondendo a outra questão, a outra assertiva, a lei de lavagem de capitais, ela teve algumas fases. Ela tem algumas gerações. Isso mundialmente falando. A primeira geração, a lei seria prevista somente para combater tráfico de drogas. Em outros países do mundo, aqui não foi assim. Na segunda geração, tinha um rol específico de crimes, de infrações penais, que poderiam ser aí caracterizadoras da lavagem de dinheiro. Hoje, eu vou ler para vocês como é que está a nossa legislação, sendo que a nossa legislação é de terceira geração. Qualquer infração penal antecedente poderá caracterizar a lavagem de dinheiro. Qualquer infração penal poderá figurar como crime antecedente. Olha o que diz aqui, o que está no artigo 1º agora da Lei 9.613. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Aí a gente repara que os incisos 1 a 8 eles foram revogados em 2012, transformando a nossa lei de segunda para uma lei de terceira geração. Então hoje pode contravenção penal e pode ser qualquer infração penal, obviamente aí incluindo as contravenções penais. Então a 2 também está incorreta. A 3 está certa, acabei de explicar aí a questão das gerações. A 4, o objeto material do crime de lavagem de dinheiro poderá ser somente dinheiro, bens ou outros tipos de ativo perfeito, que está no artigo 1º da lei. A lavagem de capitais é classificada pela doutrina como um crime acessório ou parasitário, sendo necessária a ocorrência de uma infração penal anterior, igual à receptação. Se não tiver a infração antecedente, não tem como ter receptação. Se não tiver a infração antecedente, não tem como ter lavagem de capitais, beleza? Então estão corretas aí, D de Deus, 3, 4 e 5. Próxima. Todos os delitos abaixo transcritos são considerados crimes hediondos, exceto, o que vocês marcaram nessa aí? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês marcaram. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, não deixa de compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos difundir o conhecimento. Resposta correta, assertiva é o crime, que é a incorreta, tá? Então é a E que não está incluída no rol dos crimes hediondos. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime de roubo majorado pelo emprego de explosivo. Pessoal, epidemia com resultado morte está no artigo 1º, inciso 7º. Organização criminosa quando direcionada à prática de crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo está no artigo 1º, parágrafo único 5, combinado com o inciso 9º do caput. A lei diz, no artigo 1º, parágrafo único, inciso 5, que o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo, será considerado hediondo. O furto qualificado pelo emprego de explosivo é hediondo.
O roubo majorado pelo produto explosivo não é hediondo. É até aí uma crítica que a doutrina faz. Aquela ânsia do legislador de combater esses furtos aí, aonde tem essas explosões de caixa eletrônico, colocaram em um crime muito mais grave, que seria o roubo, que é menos usual, mas que seria o roubo praticado aí com o uso de explosivo, não é considerado hediondo. Um erro aí do pacote anticrime, um erro que a doutrina critica. Assertiva C. Favorecimento da prostituição está no inciso 8º. Crime de tráfico internacional de munição de uso permitido está no parágrafo único, inciso 4º. Lembrando que lá tem arma, acessório e munição. Então, se eu traficar só munição, será considerado crime hediondo também. Resposta correta, portanto, assertiva é de escola. Próxima. No que tange à lei de racismo, a injúria preconceituosa, que recentemente foi classificada como imprescritível pelo Supremo Tribunal Federal, marque a alternativa correta. O racismo previsto na Lei 7.716 é imprescritível. Ele quer saber a correta. Tudo bem, pessoal? Sendo vedada a concessão de anistia, graça ou indulto. É vedado, pessoal? Não tem essa vedação. Então, não está correto. Tudo bem? Vamos abrir ali 7.716 a lei, que eu preciso fazer um comentário importante também com vocês. Quando a gente está com código que não é o que a gente usa, eu esqueci o meu. Mas a gente vai dar o nosso jeito. Na verdade, isso aqui é meu. Eu esqueci o meu que eu uso sempre, né? Só tem um pouquinho de paciência. A gente está abrindo. E a letra também é muito pequenininha. Foi lá. Está lá no artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O STF agora incluiu também a homofobia, que é eu ter aversão. Eu ter aversão a pessoas que são homossexuais. E a transfobia, que sou eu ter aversão a transexuais aqui no rol dos crimes na lei de racismo. Eles alegaram, e aí eu não vou entrar aqui na seara das críticas realizadas pela doutrina, mas eles alegaram omissão, enquanto o Congresso Nacional não criar uma lei para proteger tanto as vítimas de homofobia quanto as vítimas de transfobia, por serem pessoas vulneráveis, e obviamente são pessoas vulneráveis e precisam ser protegidas, essas condutas estarão enquadradas na lei de racismo. Então, se eu, porventura, agir com homofobia ou com racismo, com transfobia, eu responderei por racismo. Quando a gente lê, eu vou explicar melhor. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, homofobia e transfobia. Professor, mudou a lei? Claro que não. A letra da lei não foi alterada. Mas esse entendimento, então, se tiver alguma discriminação agora por homofobia ou transfobia, a gente vai aplicar a lei de racismo. Tudo bem, pessoal? Atenção aí, questão que pode vir a ser cobrada na sua prova. Então, vamos lá. Não tem vedação nenhuma disso. Assertiva B, a conduta de constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, em razão de discriminação racial ou religiosa, é enquadrada na lei de racismo. Não, pessoal. Quando eu constranjo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, aí é tortura preconceituosa prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha C, da Lei 9455 de 95. Vamos para C. O racismo previsto na Lei 7.716 é um crime imprescritível, mas não há óbito constitucional ou legal a concessão de anistia, graça ou indulto. Perfeito. Como ele quer saber a correta? C de Cristo. A D está dizendo que a injúria preconceituosa não admite sim, concessão, né, de anistia, graça ou indulto, e a E fala da ação. A ação permanece sendo pública, condicionada aí, não é penal pública incondicionada, beleza? Próximo. Após o término de determinada investigação, a Polícia Civil identificou Gabriel como sendo autor do crime de aliciamento para o fim de imigração. Não importa o crime, a pena está dita aqui, 1 a 3 anos. Já expliquei a vocês. Isso aqui é infração de menor potencial ofensivo? Não é. Artigo 61 diz lá, todas as infrações, todas as contravenções penais e os crimes cujas penas máximas sejam iguais ou inferiores a 2 anos, cumulados ou não com multa. Então não dá para falar que é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas é uma infração de médio potencial ofensivo por conta da pena mínima, que é igual ou inferior a 1 ano. Então qual seria aí, no caso, essa resposta?
não é considerado de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, incabível a transação penal, mas caberá a proposta de suspensão condicional do processo. Assertiva A de amigo é a correta. Vamos seguindo. No que se refere à Lei 9296, Lei de Interceptação Telefônica, levando-se em consideração a doutrina e a jurisprudência, analise os itens a seguir. O primeiro fala de prova emprestada. A prova emprestada é válida sim. Eu posso utilizar uma prova que foi produzida no bojo de uma interceptação telefônica dentro de um procedimento administrativo disciplinar. Então está incorreta. 2. A interceptação telefônica poderá ser decretada pelo juiz durante o inquérito de ofício, não. Pessoal, de ofício, nada pode ser decretado pelo juiz durante o inquérito. Óbvio que com a alteração do pacote anticrime, daqui a um tempo, não poderá ser decretado nada em momento algum da persecução penal. Mas o juiz de garantias ainda está suspenso, então a gente não pode decretar durante o inquérito. A Lei 9296 permite a interceptação telefônica sendo decretada de ofício pelo juiz durante o processo. Não permite que a captação ambiental, que também está prevista nela, no artigo 8º-A, seja assim concedida. Beleza? Então, 3. Para a doutrina majoritária, existe... Não, agora é 2, desculpa. A interceptação... não, tá certo, a 2 está errada aí por conta de ofício. 3. Para a doutrina majoritária, existem 3 conceitos ou espécies de interceptação telefônica. É sim, pessoal. Rapidamente, vou explicar para vocês. Nós temos que interceptar alguma coisa. É o A está conversando com B e vem um terceiro e capta aquela conversa. Quando nem A e nem B souberem desse terceiro captando, aí é interceptação telefônica propriamente dita ou em sentido estrito. Quando o A estiver conversando com o B, um terceiro captar, e um dos dois interlocutores souberem, aí é escuta telefônica. Quando o A estiver conversando com o B e um dos dois estiver captando, aí é gravação telefônica ou gravação clandestina. Se os dois souberem que estão sendo gravados, aí não é nada. A lei abarcou somente as 2 espécies, porque é alguém interceptando, é um terceiro. Então abarcou tanto a interceptação telefônica propriamente dita, a conversa com B, se intercepta, ninguém sabe, nem A nem B, ou a escuta telefônica, a conversa com B, se intercepta, ou A ou B sabe. A gravação telefônica ou clandestina não está abarcada pela lei, ela é possível desde que haja justa causa, segundo o entendimento dos tribunais superiores. Tudo bem? Então a 3 está correta. Vamos para a 4. De acordo com a jurisprudência, Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fraudes cometidas em licitações durante a pandemia do Covid-19 poderá requisitar os dados telefônicos. Perfeito. Pessoal, mais uma dúvida aqui. Dados telefônicos são o quê? São para quem você ligou, quem te ligou, dia da ligação, hora da ligação, duração da ligação. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, que ainda recebeu a conta de... Eu, inclusive, que ainda recebeu a conta de telefone física e pediu uma conta detalhada, nada mais é do que dados telefônicos. Lá vinha para quem você ligou, tempo de duração, qual foi o dia da ligação, a hora da ligação. Beleza, pessoal? Dados telefônicos não precisam de autorização judicial. Ministério Público, CPI, a própria Polícia Judiciária podem requisitar desde que haja justa causa. Último, segundo a jurisprudência, é feito. O delegado de polícia não só pode, como deve apreender o telefone. Pode até acessar as ligações, mas não pode ter acesso às conversas trocadas pelo WhatsApp, pelo Signal, pelo Instagram, pelo Facebook, sem autorização judicial. Então, a resposta correta, assertiva A. 3, 4 e 5, vamos voltar para cá. 3, 4 e 5 aqui estão corretas. Beleza? Próxima, 39. Acerca da lei das organizações criminosas, bem como da jurisprudência dos tribunais superiores, analise as afirmativas a seguir. A lei das organizações criminosas também será aplicável às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Perfeito, está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. É letra da lei, então a 1 está correta. 2. A ação controlada prevista na lei das organizações criminosas não tem que ter autorização judicial. O erro está aqui, ó. Desde que com autorização judicial. Aqui está o erro. O artigo 8º não exige autorização judicial. Então está errada. 3. A infiltração de agente poderá ser feita por pessoa da confiança do delegado de polícia, não. Por agente de polícia. Está lá no artigo 10. Se não for, é ilegal. Também está errada. Próxima. A condenação transitada em julgado... desculpa, eu
estava cobrindo aqui, só para vocês lerem, ó. Quem não tiver aí com o material, tá aí, ó. O erro é a pessoa de confiança do delegado de polícia, tá bom? Próxima. A condenação transitada em julgado acarretará o funcionário, tá perfeito, é a letra da lei do artigo 2º, parágrafo 6º. E a quinta, tá perfeito também, é artigo 4º, parágrafo 2º. Resposta correta, portanto, assertiva é de escola. 1, 4 e 5 estão corretas. Próxima. No que se refere à Lei Maria da Penha, assinar a afirmativa incorreta. Acabei de receber uma mensagem ali de um amigo, de um de vocês, dizendo, pô, professor, errei algumas questões porque demoro no incorreta. Pelo amor de Deus. Se errar em questão porque confundiram, nem precisa mais falar comigo. Corta relações. Porra, não pode dar mole nisso. Grifo incorreto. A prova é de vocês. Xinga o examinador, me xinga, xinga quem for, leva depois a prova para casa. Se bem que não levar também não tem problema, porque ela não é identificada. Mas não vai dar mole com isso. Vamos lá. Quer saber a incorreta? A incorreta, pessoal, ela está na assertiva D. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino, não. É aqui que está o erro, pessoal. Não são servidores exclusivamente do sexo feminino. São preferencialmente do sexo feminino. Está lá no artigo 10A. Se vocês quiserem ver, a assertiva A está no artigo 5º, parágrafo único. A assertiva B está no artigo 10A, parágrafo 1º, inciso 2. A assertiva C está no 17. E a assertiva E está no 12, C2. Todas as bancas, essa questão aqui do preferencialmente ou exclusivamente, elas chovem, elas desabam em questões de lei Maria da Penha. Resposta correta, que é incorreta, portanto, D de Deus. Próxima. 41. De acordo com a lei dos crimes hediondos, assinar a afirmativa incorreta. A incorreta, pessoal, está na assertiva C. Se vocês errarem isso também, eu vou ficar bastante chateado. TTT, tráfico, terrorismo e tortura, não são crimes hediondos. Gritei no ouvido de vocês. São crimes equiparados a hediondos. Uma coisa é ser crime hediondo, outra coisa é ser equiparado. Por isso que está incorreta. Tudo bem? A A está certa, artigo 2º, parágrafo 4º. A B está certa, artigo 2º, parágrafo 1º. A D está certa, artigo 172 da ALEP, não precisa se preocupar com isso, só que antigamente nós tivemos aí 3 fases quanto à progressão de regime. Inicialmente não podia progredir de regime nos crimes hediondos. A STF declarou inconstitucional e aí passou a progredir com a base na regra da ALEP, que era 1/6. Aí o legislador falou, peraí, tem que ser alguma coisa diferente. Passou a ser 2/5 e 3/5, 2/5 para primário, 3/5 para reincidente. Com o pacote anticrime, agora nós temos aí 40%, 50%, 60% e 70% no caso de crimes hediondos. Tudo bem, pessoal? 40% e 50% para agentes primários, 60% e 70% para agentes reincidentes. 50% e 70% no caso de ter alguma morte aí, no caso de ser primário ou reincidente, o crime, né, com o resultado morte. Só um método mnemônico rápido para a gente não se confundir. Agora, esse regulamento está na LEP. Próxima, 42. Julga os itens a seguir no que se refere às disposições contidas na Lei de Abuso de Autoridade. Pessoal, vem comigo aqui rapidinho. A Lei de Abuso de Autoridade ainda não tem jurisprudência dela. Ela foi uma lei do final de 2019. Quase não tem questão de prova dela também. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o que a doutrina está falando. E aí eu já li 5 livros de doutrinadores para preparar as aulas para vocês e fazer as questões de prova. Até a última turma que eu tive aula, eu tinha lido 4 livros. Essa semana eu li mais um antes, agora, foi até depois do simulado. Eu li aí um livro pequenininho, na verdade agora não foi nem livro, né? Foi mais uns pareceres aí de um doutrinador. Então a gente tem que se basear nisso. Aí eu trouxe para vocês isso que está sendo tanto a letra da lei, quanto o que está sendo condizente aí com o que a doutrina tem dito.
Se a gente tiver tempo, vamos dar uma lida nos crimes em espécie. Mas se não tiver tempo, pelo menos essa parte geral, digamos assim, entre aspas, da lei de abuso de autoridade, a gente tem que conhecer. Então vamos lá. O agente público de férias poderá ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, ao contrário do agente aposentado, que não poderá ser sujeito ativo do crime. Perfeito? Agente de férias pode, porque ele mantém um vínculo dele com o Estado. O aposentado ele não tem mais esse vínculo, então ele não pode mais ser sujeito ativo. Lembrando que, para ser considerado sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, você tem que ser considerado agente público conforme artigo 2º, que não é um rol exaustivo, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, a própria lei diz isso. O militar no exercício da função que praticar crime de abuso de autoridade será julgado pela Justiça Militar. Perfeito. Houve uma alteração no artigo 9º do Código Penal Militar, agora militar, quando estiver em atividade, é julgado pela Justiça Militar. Não importa o crime que cometer, seja um crime previsto no Código Penal Militar, portanto próprio, ou não previsto no Código Penal Militar. Assertiva 3. Os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios. Perfeito até aí. Sendo que os sujeitos ativos encontram-se em rol exaustivamente não. Artigo 2º diz claramente que não são só aqueles. 4. A perda do cargo, do mandato ou da função pública, bem como a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, não são automáticas. Está lá no artigo 4º. Está lá no artigo 4º, parágrafo único da lei. Lembrando que a lei que trata do abuso de autoridade é a Lei 13.869 de 2019. As responsabilidades civil e administrativa são consideradas independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo comum. Perfeito é o artigo 8º. A lei aqui nada mais fez do que positivar a jurisprudência já pacífica dos tribunais. As esferas são independentes, civil, administrativa e criminal. Só que a criminal, em duas situações, ela vai obrigar as outras a seguirem o que foi decidido no criminal. Quando o juiz criminal ele fundamentar a sua absolvição na inexistência do fato, se o fato não existiu, não pode haver punição em outra seara. Ou na negativa de autoria. Se o fato existiu, mas não foi o malo que cometeu, ele não pode ser responsabilizado em outra seara. Portanto, estão corretas 1, 2 e 5. A assertiva certa é a famosa B de Botafogo. Próxima. 43. De acordo com o regulamento previsto na Lei dos Atos Especiais Criminais, assinar a afirmativa correta. Já vimos a lei, é importante falar aqui que o único recurso que está previsto na lei, são dois, na verdade, é a apelação, que está lá no artigo 82, tanto para a rejeição da denúncia, ou queixa, quanto para a sentença, e os embargos de declaração. É mais matéria de processo penal isso. Mas tem uma diferença que os embargos de declaração aqui na Lei 9.099, eles são interpostos em 5 dias. Enquanto no CPP eles são interpostos em 2 dias. Qual seria a resposta daqui então? Assertiva B, novamente de Botafogo. Caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeita a denúncia, letra de lei do artigo 82. Próxima questão. Em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma comunidade ocupada por traficantes de drogas, ficou constatado que o jornalista que escrevia para um blog sensacionalista, que somente postava matérias críticas à atuação policial, era o responsável por prestar informações acerca de eventuais incursões policiais para os traficantes que atuavam naquela localidade. O delegado de polícia responsável pelas investigações instalou um inquérito policial e constatou que o jornalista já prestava essas informações há cerca de 3 anos, sendo certo que todas as operações das quais ele tinha informações eram repassadas aos traficantes, que conseguiam desmobilizar as bocas de fumo e se evadiam do local, migrando para outras comunidades. As investigações também demonstraram que ele participava de diversos eventos na comunidade, na companhia dos referidos traficantes. Ao término das investigações, o jornalista deverá ser indiciado pelo crime de associação para o tráfico, pessoal. Teve uma prova, foi aquela do Rio Grande do Norte, que ela trouxe um policial civil e prestou informações acerca de uma operação. Esse é o colaboração como informante para tráfico de drogas, que é o artigo 37.
era o antigo fogueteiro, depois o radinho. Agora eles estão com o WhatsApp, estão com tecnologia. Aqui é diferente. Aqui demonstrou estabilidade e permanência na associação. Auxiliava o tráfico de alguma maneira. Vai responder pelo artigo 35. Lembrando que os crimes associativos, eles exigem a estabilidade e a permanência, beleza? Próximo. Os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais serão aplicáveis aos crimes previstos? Não. A gente até tem lá, como eu botei no artigo 94, dizendo que se aplica o procedimento para ser célere, possibilitar logo a punição de quem tiver cometido um crime contra o idoso ver essa pessoa sendo punida, para não demorar tanto. Os institutos despenalizadores não, somente no caso de infração de menor potencial ofensivo. Então, portanto, a 1 está errada. 2. Constitui crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática, perfeito. Está lá no artigo, é a letra da lei, 241A do ECA. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a tentativa de contravenção penal não será punida, perfeito, artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. A infiltração de agentes de polícia, esse aqui está perfeito, pessoal, tudo bem? É a letra de lei aí da infiltração de agentes também, está previsto lá no ECA. 5º, está errado. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão temporária, a autoridade responsável pela custódia deverá colocar o preso em liberdade após a expedição do alvará de soltura, não, independentemente da expedição de alvará de soltura. A prisão é temporária. Já vem o prazo, os 5 ou 30 dias. Esgotou o prazo, tem que colocar em liberdade, independentemente de alvará de soltura. Estão corretas, portanto, assertivas 2, 3 e 4. A de amigo. Próximo. Hugo possui um comércio de venda de material escolar. Durante a pandemia do Covid-19, como as escolas ficaram fechadas, pessoal, folhei tudo para a gente conhecer a súmula vinculante 24 aí do STF, que diz que não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, que quer dizer, portanto, que é um crime material. Só tem crime tributário depois que a Receita, ou municipal, ou estadual, ou federal, a parte fazendária, a Secretaria de Fazenda, os agentes responsáveis pelas cobranças dos tributos tipificarem que a pessoa está devedora. Aí sim a gente pode falar, obviamente, com o lançamento definitivo do tributo no crime. Tudo bem? Resposta, portanto, então aqui, assertiva B. B de Botafogo. Em tese, esse delito será considerado um crime material, pois somente estará configurada a sua consumação com o lançamento definitivo. A C pode ser comissiva ou omissiva, mas não tem forma culposa. A D fala que é crime formal, está errado. A E fala em estado de necessidade ou uma completa viagem. Próxima questão, 47. No que se refere à lei contra a tortura, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, admite tentativa. Óbvio, está certo, é a regra, artigo 14, inciso 2º, quando não admitir, porque serão os famosos crimes de atentado, que a tentativa e o crime consumado serão punidos como da mesma maneira aí, segundo o critério do legislador. 2. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto? Claro que não, pessoal. A graça, pessoal, nada mais é do que um indulto individual. Se não permite um indulto individual, se não permite esse perdão, digamos assim, individual, que seria a graça, não vai poder permitir esse perdão coletivo, que é o indulto. A única diferença entre graça e indulto é que a graça é dada de maneira individual e o indulto é dado para um grupo específico de pessoas que cumprem determinados requisitos. Quando não permitir a graça, também não permitirá o indulto. Tudo bem? Então está errada. C não, assertiva 3. Pode ser praticada por conduta comissiva ou omissiva, perfeito. A tortura por omissão está lá no artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 9455 de 97. 4. Segundo a lei, o regime inicial de pena deverá ser o fechado. Perfeito. Está lá no artigo 1º, parágrafo 7º. Lembrando que a jurisprudência tem criticado todas as legislações que determinam que o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado.
Quando elas traziam a previsão de que era o regime integral fechado, já tinha essa crítica. Feria o quê? A separação dos poderes e a individualização da pena. A crítica continua sendo a mesma. É o juiz, no caso concreto, que tem que determinar qual é o regime inicial de cumprimento de pena, analisando a pena, analisando o sujeito, analisando os antecedentes, analisando aí as condições e as consequências do crime. Tudo bem? O critério trifásico de aplicação da pena. Mas aí a lei vem e traz essa previsão. De maneira isolada, os tribunais superiores já têm entendido que isso não está correto. Mas na letra da lei ainda é assim. Próximo, aí depende de como vier a questão, tá? Próximo, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, não, nada de vedação à concessão da liberdade provisória. Agora isso aqui ele já entendeu o que é inconstitucional. Então pode conceder liberdade provisória, inclusive drogas, tráfico, terrorismo, tortura, só não poderia nesses casos específicos com a fiança, porque há uma vedação constitucional. Então quais que estão corretos? 1, 3 e 4. A assertiva é de escola. Próxima questão. Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, aqui a gente tem que conhecer um pouquinho as penas e a jurisprudência, tá? Então trouxe aí, acho que é interessante a gente fazer essa discussão. A 1 está errada, porque está falando que são crimes hediondos, e aí está falando dos antigos prazos para a progressão. Já falamos sobre isso foi alterado aí pelo pacote de crime, tá? Então está errado. A 2. O transporte de arma de fogo de uso permitido com a numeração suprimida configura crime punido com a mesma sanção penal da conduta de ceder arma de fogo de uso restrito, ainda que de maneira gratuita. Perfeito. O artigo 16, pessoal, parágrafo único, mais precisamente no inciso 4º, ele equipara, digamos assim, quando você faz essa conduta aí de transportar arma de fogo com a numeração suprimida, mesmo sendo arma de fogo de uso permitido, ele equipara aí aos crimes de arma de fogo de uso restrito. 3 a 6 anos. Está correto, então, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º. Obviamente, da Lei 10.826, tá? A 3. Constitui crime... Vou tirar aqui para vocês verem. Constitui crime a posse isolada de grande quantidade de munições de uso permitido, em desacordo com as determinações legais ou regulamentares, quando desacompanhada da apreensão de arma de fogo. Perfeito, pessoal. A lei fala em posse ou porte ou transporte de arma de fogo, acessório e munição. Nesse caso aqui seria o artigo 12, porque é o uso permitido. O crime de disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, somente havendo punição do agente por este crime, caso a finalidade com o disparo não seja praticar outro crime. Perfeito, está lá no artigo 15 isso. Aqui, olha só, eu quis confundir vocês mesmos. O porte de simulacro de arma de fogo não constitui crime, podendo tal conduta, caso seja empregada no crime de roubo, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, ser apta a ensejar majorante, não. Pessoal, se eu roubar alguém com simulacro de arma de fogo, a grave ameaça estará caracterizada. Só que se houver apreensão e ficar comprovado que a arma não é arma, e sim simulacro, será roubo simples. Tudo bem? Obviamente pode ter alguma outra majorante, alguma outra circunstância, mas não poderá ser aplicado aí a circunstância do emprego de arma de fogo. Beleza? Então está errada. Resposta correta, C de Cristo. 2, 3 e 4 estão corretas. Próxima. Do que se refere à lei dos crimes ambientais, mesma coisa. É óbvio que a gente tem que conhecer um crime ambiental ou outro. Tudo bem? Somente aí maus tratos, tá? O dano, aí o dano ambiental, que é, na verdade, quando é dano ao patrimônio artístico, cultural, que está previsto lá na lei dos crimes ambientais. Mas aqui eu achei, porque isso aí a gente lê, aqui eu achei mais importante trazer algumas observações que são doutrinárias e jurisprudenciais, que eu acho que isso aí que pode, de repente, pegar vocês. Então vamos lá. Para se evitar a ocorrência do dano ambiental, o direito penal ambiental utiliza tipos penais de perigo, seja concreto ou abstrato. Perfeito. Se a gente ler lá, a gente vai ver que tem muitos crimes de perigo na lei. A 1, então, está correta. 2. Por conta do bem jurídico tutelado, o meio ambiente visa uma proteção voltada primordialmente à prevenção. Perfeito. Porque quando a gente for fazer reparação, aí não vai ter como. Pode até punir alguém, mandar pagar alguma coisa, pagar alguma indenização, mas repara aí nessas barragens, por exemplo, quando cai essas barragens aí de mineradoras. A desgraça é que não é somente lá no estado de Minas Gerais. Então não adianta tentar reprimir, tem que prevenir. Tá correto. 3.
Os tribunais superiores vêm admitindo a responsabilização da pessoa jurídica pelo cometimento de crimes, perfeito, desde que em conjunto com a condenação, não. Isso há muito tempo, um caso paradigmático aí da Petrobras, agora não precisa mais ter essa dupla punição, tudo bem? Basta ser a própria pessoa jurídica sendo condenada, tá errado. 4. O princípio da proporcionalidade, na vertente da proteção e proibição da proteção insuficiente, deficiente, justifica o manejo do direito penal para a tutela ambiental. Perfeito, pessoal. Quando a gente fala de princípio da proporcionalidade, é claro, pessoal, que a gente não pode ter penas incompatíveis com a proporcionalidade, penas desproporcionais muito graves. Mas também não adianta ter uma pena desproporcional, uma defesa desproporcional, que a gente vai acabar dando ao bem jurídico uma proteção ineficiente ou deficiente. Então a proporcionalidade ela não pode ser, obviamente estou falando de maneira informal para a gente fixar, nem 8 e nem 80. Ela tem que ser apta a proteger o bem jurídico e, obviamente, não ensejando, não fomentando o ímpeto punitivo estatal. Beleza? Sempre aí com uma cautela na hora de prever abstratamente a pena, bem como aplicar a pena no caso concreto. Nem todos os crimes previstos na lei dos crimes ambientais terão o meio ambiente como bem jurídico tutelado. Está errado. Todos têm sim o meio ambiente como bem jurídico tutelado. Respostas corretas, então. 1, 2 e 4, assertiva A de amigo. Para terminar, pessoal, no que se refere à Lei Maria da Penha, assinar a afirmativa incorreta. A está... Não, a afirmativa correta, desculpa. A está incorreta, porque está dizendo que a prática de contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico não impossibilita. Impossibilita sim. Está lá na súmula 588, que é a mesma súmula que fundamenta a assertiva B. Será permitida a substituição da pena privativa de liberdade? Não. Desculpa, pessoal, ficou feio aqui. Não será permitida. Assertiva C. Está dizendo que exige coabitação entre agressor e vítima. Claro que não. A gente sabe que a própria Lei Maria da Penha, vou até ler para vocês aqui, ela não exige coabitação para que a gente fale em violência doméstica e familiar contra a mulher. Quer ver? Olha o artigo 5º, inciso 3º. A gente está falando aí de que configura a violência doméstica em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, tudo bem? Então, eu acabei de ler o artigo 5º, inciso 3º para vocês. Então, não exige a coabitação. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não admitem a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099, mesmo que a pena combinada não ultrapasse os 2 anos. Perfeito. O artigo 41 da lei. O crime de lesão corporal leve, o crime de ameaça, praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, e seja propositura de ação penal pública incondicionada. Não, pessoal. O crime de lesão corporal leve, sim. Súmula 542. Mas o crime de ameaça, não. O crime de ameaça, pessoal, ele permanece sendo de ação penal pública condicionada. A Lei Maria da Penha não mudou nada. O que a Lei Maria da Penha fez foi falar que não aplica a Lei 9.099. Aí a lesão corporal que era incondicionada se transformou em condicionada representação por conta da 9.099, voltou a ser incondicionada. Mas nada a Lei Maria da Penha influenciou no crime de ameaça. Tudo bem? E aí depois eu queria que vocês dessem uma olhada também, pessoal, na súmula 536 aí, que fala da suspensão e da transação penal que não serão permitidas no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, tá aqui. Gostou? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com os amigos, deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Uma última palavrinha para vocês. Provavelmente, através de um vídeo assim, eu ainda vou dar aula no sábado para alguns alunos, mas com a grande maioria, mais de 600 pessoas, já deve ter gente que baixou mais ali, e vai ser o meu último contato. Eu quero desejar boa prova. Assim, veja bem, não é uma mensagem negativa, é uma mensagem otimista. A maioria de vocês que eu tive contato presencial, para mim, está pronta para ser aprovada.
Eu tenho grande certeza de que provavelmente eu devo ministrar alguma palestra na Cadepol, eu vou encontrar com vocês na Cadepol. Se eu não ministrar palestra, eu vou lá, com certeza, fazer alguma coisa. Isso aí a gente sempre participa, porque a gente gosta. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês passarão. Mas, infelizmente, não tem vaga para todos os inscritos. Então, provavelmente, alguns de vocês que estão me assistindo, nós temos 600 alunos aqui, pelo menos, que devem estar assistindo. Ou, se não, que fizeram o simulado, vão ter acesso, de alguma maneira, ao gabarito. A gente não tem vaga para todo mundo. Então, só dos que baixaram o simulado, a gente já não vai ter todos aprovados. Não vamos desistir, não, porque a vida não acaba aqui. Eu já fiquei várias vezes reprovado em vários concursos. Eu fiquei reprovado no meu mestrado na entrevista, depois eu vinha passar, estou quase me formando, me formo esse ano. Eu fiquei reprovado na prova de delegado em 2009, e aí passei em 2012. Eu fiquei reprovado em algumas provas de defensoria que fiz, passei numa outra. Eu fiquei reprovado em provas para tribunal, passei para o TRT e passei para o TRF. Fiquei 5 anos no TRT, onde fui muito feliz. É óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não basta isso. Aquele lá de cima tem que querer. E às vezes não é isso que ele quer para você. Às vezes ele está reservando uma coisa melhor. E obviamente a gente não entende isso no momento da pancada. A gente vem entender depois. Como eu sempre entendi. Ainda bem que eu não passei em 2009. De repente eu não estarei aqui. Ainda bem que eu não entrei no mestrado na primeira vez que eu fiquei na entrevista. Provavelmente eu não seria delegado de polícia hoje. Tudo, e nem professor de vocês, tudo tem o seu tempo. Só que o tempo não somos nós que decidimos. É aquele lá de cima. Beleza? Foi um prazer, assim, muito gratificante estar com vocês. Um prazer muito gratificante. Um prazer muito grande e foi muito gratificante. Lembrando que tudo aqui no nosso canal será gratuito. Obviamente que mais para frente a gente pode montar algum curso, mas o nosso canal, que sempre vai ser o foco desse projeto aqui que eu fiz para vocês, ele será gratuito. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Divulgando, curtindo os vídeos, comentando, dando ideias de temas que vocês querem estudar. Porque esse é um projeto que começou e, se Deus quiser, ele não vai terminar nunca mais. Beleza, pessoal? Boa prova, fiquem com Deus, estudem, curtem o vídeo, divulga para os seus amigos, se inscreve no canal, marca o sininho aí e vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos.